Pode Tudo Podcast, o seu podcast oficial. O carnaval acabou, né, André? Uhum. Mas o carnaval não saiu de mim. Meu querido gente carioca, tem purpurina no meu corpo desde o carnaval de 88 que não saiu ainda. Jura? Muito glitter. Muito arqueológico. Glitter espeta? Às vezes não. Às vezes não e às vezes. Às vezes é gostosinho. É gostosinho? É. É gostosinho como o nosso convidado de hoje, que é Isso. do carnaval. Sim. É um dos carnavalescos mais adorados do carnaval, claro. Ele tem um gosto apurado. Tem gosto apurado. Tem. Quem é? Ele é autodidata. Autodidata, artista. Ele é artista. Quem é? Quem é? Quem é? Olha, as palmas da nossa equipe, 60 pessoas maravilhosas. Rodrigues, bem-vindo aqui no Pode Tudo. Obrigado pelo convite. Obrigado por dividir as suas histórias com a gente nesse momento incrível, maravilhoso. É isso. Se desse doar pra gente aqui, pode tudo sempre? Às vezes sim, né? Tá com medo? Eu tô com um pouquinho de medo de vocês. Eu sou bem fofo. Eu vi aqui, ó, natural, botei um negocinho, né, pra homenagear você aqui, ó. Olhinho, ó, gostei. Tá bem O pessoal fofo. ficou zoando porque eu apanhei do Gabé. Será Será que eu apanho do Gabé? Não, gente, sou uma pessoa fofa. Tô uma pessoa fofa, Olha, delicada. fácil. Vou até Sou beber um pessoa pouquinho. delicada. Bebe sua aguinha, bebe sua... Então, Rafael, nos apresente, Caê, para esse público maravilhoso que quer conhecer e absorver. Eu nem pensar, é tanta coisa, é tanto... Caio, a gente tem aqui uma prática já, no Pode Tudo, construir a sua bio junto com a gente. Você topa? Vambora. Então vamos lá. Vamos. Caê Rodrigues. Caê não é artístico, né? Caê vem da onde? Como é que surgiu o Caê? Caê de Carlos Henrique. Meu nome é Carlos Henrique. Eu achava que Caê já estava pensando uma coisa, uma tribo Não. dos Yanomamis, dos Pataxós, eu achei. Eu trabalhava num ateliê de um carnavalesco como assistente. E aí eu assinava os meus figurinos como Carlos Rodrigues. E aí um dia ele irritado, ele falou, cara, isso parece o nome de médico, isso não é nome de artista. Como é seu nome? Aí eu falei, Carlos, aí ele escreveu Carlos em cima, Henrique embaixo, e cortou. Passou uma régua e cortou. Falou Caê Olha. Rodrigues. E a partir dali eu só assino Caê Rodrigues. Bom, Ele me batizou naquele momento dentro de um ateliê de carnaval e ficou. eu gosto assim, eu gosto que é bom, né? Não é? E Gostei. como é que seria o meu nome cortado? Deixa eu ver. Angá. Angá. André Gabé Angá. Angá. Eu gosto. Vamos mudar? Angá. É, eu gosto. Vamos Angá. mudar? Angá. Oi, Com gente. vocês agora Angá. no nosso palco Angá. Angá, que Parece aquela coisa banda mais linda. Angra. É, Vai da Angá. Angra, tem uma banda Angra. Tem. E eu, Rafael Raposo. Rapo. Rapo. É rapo. Rapo. Corta o raposo. Haha é bom também. Ah, que legal. Rapo. Vamos focar no convidado, Vamos. gente. Então vamos lá. Caê Rodrigues, Caê. Carlos Henrique, virou Caê. Virou Caê. Quem foi a pessoa que deu esse... Foi o carnavalesco Lucas Pinto, Lucas Pinto. Gosto do... Gosto. que era carnavalesco da Grande Rio em 1994. Foi porque morreu, não. Não, ainda é vivo, mas na época. Hoje ele não está mais na Grande Rio. Tá. Mas é um grande amigo, tá no um carnaval. artista incrível que me deu oportunidade. Eu posso Legal. dizer que tudo que eu sei de carnaval hoje, eu devo a ele. Na época eu era muito jovem e precisava de uma oportunidade em algum ateliê. Eu já desenhava, mas precisava ali de estar do lado de um mestre. E ele me abriu as portas do ateliê dele. Ele trabalhava com carnaval e tinha um ateliê também de vestidos de noiva, de madrinhas de casamento. Então eu passeava entre o carnaval e a alta costura. Ah, que Então, bacana. ele tinha esse dom. E eu aprendi muita Desenhista, coisa com ele. carnavalesco, Caê Rodrigues, quantos anos? De trabalho ou de idade? De idade, a gente gosta de idade. Eu tenho... Tô com 4,6. 4,5, gosto. Tá bom, tá bem. Eu não sei se é assunto de idade, eu acho que Quantos desnecessário. anos? Eu tô com 4,6 também. Vamos ver. Na- Uma meia pra Paris, uma meia pra Vivarina. E é muito impressionante que você fala essa coisa do seu envolvimento com moda, que eu li, a gente começou falando que você é autodidata. Como é que é essa formação de um autodidata carnavalesco, que lida com tantas coisas assim, e tem essa coisa meio que, não sei se é uma valorização agora atual do o carnavalesco que é formado, né? Bacharel, né? É. Bacharel, Como é carnavalesco. que é isso? Bom, assim como muitas histórias, né, minha se parece com várias. Eu nasci numa família muito carente, né? Não tive apoio de familiares para minha carreira artística. Uhum. E as mulheres da minha casa que me incentivaram desde sempre, minha mãe e minha avó. Uhum. E o
meu primeiro contato com a arte foi no circo. Eu comecei a trabalhar com o circo. Um dia eu acordo, tinha um circo montado na esquina da minha casa e eu fiquei louco com aquela lona, com aquela estrutura toda. Na época ainda podia usar animais, né, nos espetáculos. E aí, quando eu me vi, estava dentro do circo, fazendo amizade com todo mundo. Então, meu primeiro contato com figurino, cenografia, luzes, palco, foi dentro de um circo. E, paralelo ao circo, o carnaval já era uma paixão na minha vida, porque eu era aquela criança que ficava sentado em casa assistindo desfile de escola de samba e imaginando que um dia eu pudesse fazer aquilo ali. Né? Desde muito pequeno, eu já criava fantasias em casa, figurino nas amigas da minha irmã, cenários. Então, eu era apaixonado. E costurava mesmo? Montava, sabe, roupas Legal. em boneca. Lembra da novela Tititi? Lógico que Jacques lembro. Leclerc Vitor Valentim. Vitor Valentim. Não é? E eu fazia aquilo. Eu pegava as bonecas, montava figurino, fantasias, fazia esplendores com plantas, sabe? É meio doido, assim, já desde pequeno. Bonitinho E isso, aí... né? E aí eu me apaixonei pelo circo. Através do circo eu conheci o universo do samba, né? Mais pelo lado profissional, porque muitos profissionais do carnaval já faziam coisas pro circo, né? Como figurinos e tal. E aí, na medida que eu fui crescendo como um profissional de carnaval, eu fui deixando o circo de lado, que é a minha segunda paixão. E aí, anos depois, eu volto a trabalhar com circo, isso aí depois é um outro momento da história. Fascinante. Você não tocou no assunto profundamente dessa diferença do autodidata e hoje... Sim. Mas tudo bem, mas falamos à frente. Não, mas vamos falar. Mas você trouxe, Quer falar, eu falo. você trouxe um negócio legal, que é o carnaval na infância. Como foi a sua infância? Como é que foi o carnaval na sua infância? Você lembra disso? E também o André, como... Cara, eu fui uma criança que eu brinquei muito carnaval. A minha mãe, ela fazia excursões na época do carnaval. E eu lembro que eu produzia as minhas fantasias. A sua mãe fazia excursão que tinha antigamente muito no Rio de Janeiro. Muito no Rio. Que levava para a cidade da criança. Sim, Não tinha isso? sim. Levava... Das caixas. Em especial, a gente ia muito para um lugar chamado Monsoaba, né? Que eu acho que é caminho de... Conhece? Não conheço. Conhece? Então, por favor, diga para os nossos Monsoaba. onde que fica. Localiza para Eu gente acho no que é mapa. caminho de Angra, se eu não me Gente, engano. Monsuaba não parece aquelas coisas da infância que falava, você é da Cueba, lembra? E era um lugar incrível, porque tinha um carnaval maravilhoso e eu produzia as minhas fantasias, para brincar no carnaval de rua, porque era carnaval de rua. Nós temos fotos disso. Vamos Ah, lá, meu gente. Deus do Solta, céu, por não faça favor, isso. a primeira imagem, o primeiro... Vamos soltar aqui no... Mentira. E eu tô aqui, mano. Eu tô fascinado, gente. Eu tô com as pernas tremendo, com o cabelo aqui na cintura. Eu quero, gente, por favor, mãe, manda pra A gente... minha mãe jamais ia fazer isso comigo. Gente, imagina. Minhas fotos de carnaval são uma coisa. Tô de índio, uma coisa bem criança viada. Uma coisa... E o bacana é que enquanto as pessoas... Assim, eu ia pro bloco cedo, brincava no bloco, e em dado momento eu corria atrás de procurar uma barraca, um quiosque, alguma coisa que tivesse uma TV para assistir os desfiles de escola de samba. E eu lembro de muito pequeno, só adultos assistindo ali, e eu quietinho, a única criança debruçado no balcão da barraca, assistindo os desfiles até a madrugada. E a minha visão pro carnaval sempre foi muito louca, porque eu assistindo os desfiles eu já detectava ali quem poderia ser a campeã, por conta da abertura, sabe? E os palpites sempre eram certos, sabe? Coisa impressionante. Eu erro sempre, até hoje. Você entendia os quesitos, essas coisas Eu acho que é a visão, assim, né? Era uma Porque coisa geral. engraçado que anos depois do meu primeiro contato com o Joãozinho 30, quando eu consegui levar os meus figurinos para ele ver, no meio da quadra da Beija-Flor, ele pega a minha pasta e a pasta pesada de cola, de glitter, aqueles figurinos bem primários, né? E ele fala para mim que, cara, menino, você é uma criança, um jovem, você tem muito que aprender. Né? Mas tem uma coisa muito importante aqui nos seus desenhos, que é o sentimento, que é a emoção que você conseguiu passar. E o carnaval é isso, é emoção. Se você não emociona, não vale a pena. É verdade. Sabe? E eu guardei essas palavras do João e carrego até hoje. Se você não tem um propósito dentro do espetáculo, né? Se você não consegue emocionar as pessoas com a tua mensagem, com o teu trabalho, não vale a pena o sacrifício. E, Caia, me diz uma coisa aqui. A gente está falando de coisa de emoção, né? Que é uma coisa importante para todas as artes. O carnaval hoje é muito técnico, né? O carnaval é muito... Você acha que ainda hoje, ainda é a emoção, ainda tem esse lugar tão importante assim? Eu acho que sim. Até hoje, se você pegar as últimas campeãs, né, dos últimos 10 anos, mesmo o carnaval sendo muito rigoroso no sentido de avaliação, né? É um espetáculo comparativo, mas se não tem emoção, você não consegue despertar o interesse do jurado, da arquibancada. Você precisa emocionar as pessoas. O enredo ele precisa tocar o coração das pessoas. Então, por isso que não adianta só a beleza do espetáculo em si.
Você precisa deixar a mensagem ali no coração das pessoas. E você falou que você levou os seus croquis para o Joãozinho 30 e foi aí que você ingressa no carnaval? Eu já desenhava, né, aquela coisa de ficar olhando em casa, vou desenhar uma fantasia inspirada no sol, na lua, no mar, aquelas coisas de criança, né? E eu ia guardando nas pastas. Eu tinha um tio que era compositor da Beija-Flor, um tio de consideração, chamado Índio. E aí ele me levou num ensaio e falou, vamos lá, se der, a gente te leva lá nele, porque imagina chegar até o João num dia de ensaio. E aí nesse dia ele conseguiu me apresentar pro João. Falou, vê os desenhos do meu sobrinho aqui, não sei o quê. E o João, no meio da quadra, pegou a pasta e começou a ver. E eu não acreditando no que estava acontecendo. E aí, quando ele acaba de ver, ele fala para mim, cara, você é uma criança, tem muito que aprender, vai fazer Quantos carnaval. anos? Eu devia ter uns 14, 15 anos, por aí. E você já entendia o tamanho do Joãozinho Não. 30, assim, Eu tinha, como eu assistia muito carnaval, eu sabia que era um grande artista, não conhecia em detalhes, né? Mas sabia que o momento que eu estivesse próximo dele, o fato de eu conseguir apresentar meus desenhos para ele já seria ali uma grande oportunidade, pelo menos ouvir alguma coisa. E ele devia estar inspirado naquele dia. E aí quando ele fala para mim, eu vi emoção, eu vi sentimento nos teus desenhos. E aquilo ali me fez acreditar que eu podia seguir em frente, sabe? E tô até hoje aí nos meus quase 30 anos de carnaval. Maravilhoso. E quando você ingressa no carnaval, tem isso ainda ou não tem essa regra? Você começa com assistente ou você primeiro assina um grupo de acesso? Ou como que é esse início no carnaval até você chegar a assinar realmente uma escola? Bom, como eu já desenhava, então o caminho ele foi Isso, facilitado, vamos dizer o assim. seu início sempre foi o desenho. Sempre foi o desenho. O desenho que abriu portas. Né? Eu fui assistente de figurino durante muito tempo, desenhei para alguns carnavalescos, tive o privilégio de trabalhar com Oswaldo Jardim, né? Já desenhei para o Milton Cunha. Legal. Tive uma experiência com o Milton muito incrível na Beija-Flor, num ano que eu fui presidente de aula de comunidade, lá no ano que ele fez o primeiro carnaval dele, Margarete Mi, a Dama das Bramelhas. E o desenho me abriu portas. Através do figurino, eu conheci vários carnavalescos, fui assistente de alguns, trabalhei em alguns ateliês muito importantes, aprendi a fazer fantasia, né, tirar do papel, porque uma coisa é você criar, desenhar, uma coisa é você trazer para a realidade. Sim. Então, você aprender que não precisa você dificultar o caminho, porque nem sempre você vai pegar o teu desenho e vai fazer. O teu desenho vai para outras pessoas que precisam entender o que está ali. Então, eu sempre tive muita preocupação em ser prático, em facilitar a leitura das pessoas com o meu figurino. Eu acho que isso é que foi me abrindo portas, né? E aí eu tenho a minha primeira oportunidade em 1994. Eu conheço o Lucas Pinto, que era carnavalesco da Grande Rio. Ele fazia o Santos que a África Não Viu, o enredo que foi até Estandartes de Ouro. Em 95, eu continuo com ele na Grande Rio também, onde ele faz um enredo em homenagem a Manaus, e aí eu tive uma vivência muito grande de barracão, de ateliê. E aí, em 1996, eu vou ser assistente de carnavalesco de uma dupla de artistas que assinava o Carnaval da Acadêmico de Santa Cruz. Na série, no grupo de acesso, no extinto grupo de acesso, que hoje é Série Ouro. E aí eu era assistente do Albeci Pereira, que era o carnavalesco na ocasião, e a escola foi campeã nesse grupo. Só que eu tive um trabalho muito intenso, né, como assistente dele. Então, eu assumi uma responsabilidade muito grande e aquilo me deu uma experiência, apesar de ouvir de muitas pessoas, você já está pronto, vai assinar um carnaval, cara, você já sabe fazer, mas eu tinha medo, eu não me sentia pronto para fazer um carnaval. Imagino. E aí o diretor de carnaval na época, que era o José Luiz Azevedo, que é pai do Dudu, que hoje é diretor de carnaval da Beija-Flor, falou, não, cara, vamos lá, você tá pronto. E me apresentou a Sueli Perrota, que era presidente de uma escola de samba em Vigário Geral, acadêmico de Vigário Geral. E ali eu faço a minha estreia em 1998 como carnavalesco pela Acadêmico de Vigário Geral. Deixa eu dividir com vocês uma coisa. 25 anos, isso? 30? Não, 35? Como não, não? 25 anos. 25 anos assinando como carnavalesco. Mas se somar o início, aí já chega uns 30 anos de carreira. Eu morei muito tempo com meu pai na ilha do governador, então a casa que a gente morava, a gente via a União da Ilha. Eu em casa, sem fazer nada, enfim, com poucas atividades domésticas, eu fazia fantasia, eu desenhava fantasia para a União da Ilha. Fiz muita porta-bandeira, juro por Deus. E é um pouco você falando sobre isso, sobre os desenhos que você fazia, que você levava, que tinha... Então, assim, eu olhando a União da Ilha, aquela energia que vinha de lá, o samba, eu ouvia muito,
não conhecia o samba, não conhecia a escola em si, não era frequentador. Mas, assim, como menino, como criança, eu tinha sempre vontade de fazer o desenho, fazer a fantasia, a ideia para que aquilo... Eu tô precisando de um assistente, tá? Se tu quiseres, Ó. a gente pode fazer um teste. Gente, desculpa, eu tô indo pra escola de samba, pode tudo. Fica aí, André Gabé, me desculpe, tá bom? Olha, E a União da Ilha é minha escola mesmo, de coração também, porque eu tenho duas. Todo mundo, desculpa, gente. Todo mundo é qualquer coisa e União da Ilha. Eu É não uma sou, escola. não. É sim. Eu não sou, não. É sim. Sou, não. Gosto, simpatizo, mas não sou, não. Eu sou caprichoso Pilares. Tá, e se Eu Caê sou Caê fizer o convite agora pra você desfilar no Herê, você não vai desfilar ano que vem? Querida, eu desfilo até sei lá, pela lojas americanas. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Caprichosos de Gostei da Pilares. franqueza. Ele puxou Caprichosos de Pilares. Você tem Uma história. história, quer dizer, são várias histórias que você tem no carnaval. Como é que é essa história na escola de Gabé? Ai, gente, eu me caprichosa, sou Cara, apaixonado. eu vou te falar que a Caprichosos foi uma das melhores escolas que eu trabalhei na minha vida. Eu sempre falo isso. Uma escola que me abraçou num momento em que poucas pessoas davam crédito a um jovem artista. Tananana. Não é? Teve isso. E aí eu Tá bem, querido. Teve esse momento. Não, desculpa. Tá bem, desculpa. querido. Depois dá seu nome todo. Tá, mano. Não, mas eu entendi a musiquinha. Eu também fui, entendi, fui mas- contratado na época para fazer um enredo sobre a China na Caprichosos. Tudo a ver. China, me Xuxa. E aí eu vou para uma reunião com o presidente, já com um projeto meio desenvolvido, que era um enredo riquíssimo, né? Falar da China Aham. me daria caminhos bem interessantes para fazer um carnaval bem legal. E aí na reunião ele diz para mim, não, mudou o enredo. A gente vai falar de Xuxa. Você que entendeu errado, amor. Na ligação, eu falei Xuxa. É. Você entendeu China, desculpa. E aí eu falei, cara, Mais mas um pouco. Xuxa. E eu falei, tá tudo bem, eu cresci, né? Eu gravei show da Xuxa, eu posso dizer que eu fui um baixinho, Aham. sabe? Ficava vidrado no programa. E eu cheguei em casa e falei com a minha irmã, porque eu sabia que a minha irmã colecionava coisas da Xuxa. Eu E também. aí ela tirou de cima do armário, assim, um monte de materiais da Xuxa. Então eu tinha toda a minha pesquisa dentro da minha casa e não sabia. Que maravilha. Né, os que livros, maravilha. revistas e tal. E é claro que depois eu, né, tive uma entrevista com ela, meu primeiro contato. Então foi um sonho de menino, Aham. né, poder fazer um enredo sobre a vida dela, num momento em que estar perto dela era uma loucura, porque eu tinha que me controlar, porque Claro. imagina, Tem né? que ser profissional, Tem que né? ser Tem que ser profissional. profissional. Então foi um ano que me projetou muito, porque todo mundo queria saber da Xuxa, todo mundo queria saber como era o enredo, e nem todo mundo podia estar perto dela. Então, Sim, você o está Caê numa entrava posição em de ação privilégio. para poder falar desse carnaval. Ele e tava na foi uma nave delícia. espacial, meu amor. Ele tava dentro da nave. Não, foi uma delícia. Tem histórias assim incríveis, né? Eu lembro Algumas. que teve um momento que eu fui na Mansão Rosa, né, onde ela morava. Desculpa. Eu lembro. E disso. eu falei pra ela que eu precisava de figurinos das Paquitas, do Dengue, do Praga, para tirar como referência, porque eu queria fazer bem próximo da Aham. realidade. E ela me levou num acervo. Ela tinha uma casa, né, dentro do terreno que funcionava como um acervo de figurinos. E aí eu entrei com ela e eu comecei a passar um filme na minha cabeça, porque todos os figurinos de especial da Globo, de chegada de Papai Noel no Maracanã, que eu vivia na minha infância, estavam ali intactos, pendurados. Eu roubaria algum. Eu roubaria Um algum. botãozinho. Eu roubaria alguma botãozinho. coisa. Eu fui eu- olhando e falei, cara, eu vi essa roupa no Maracanãzinho e não sei o que no Maracanã. E eu fui vivendo um sonho. E ela, o que você precisa? É porque ela foi jogando, tirava das araras, ia jogando no chão. Tudo, amor. Leva, pode levar, porque levar, isso não vou aqui devolver. vai te ajudar e tal. Deixa Então foi um tudo. momento que marcou, né? Bacana. Porque você vê o cuidado, né, dos figurinos guardados, exatamente intactos, como a gente viu ali na TV e tal. Então foi um dos momentos bacanas, assim. E quando eu fui apresentar o projeto para ela, os desenhos, né, todo o carnaval, que ela se emocionou muito. Então, assim, ver a que Xuxa lindo. Eu chorando, lembro disso. emocionada com os desenhos, falei, caramba, acho que eu acertei. E sabe? ela se emocionou quando você mostrou o episódio, enfim, o capítulo Marlene Matos? Como assim? Peraí, gente. O capítulo Marlene Matos, quando você, aqui eu vou falar agora sobre Marlene Matos Mas nessa na aula. época, mas na época ainda estavam em Podia- Não, Não, já não tava tinha não, Marlene. mas não? Não, já não tinha Marlene. Tá, bebê? Eu lembro que Eu eu pesquisei. tive Eu não lembro. Eu de- pesquisei. eu tive a liberdade de desenvolver o carnaval, mas quando eu fui apresentar o projeto, eu tive algumas restrições. Caê, você, né, esteve assim num Xuxa e você deve ter histórias que não, sei lá, histórias exóticas para contar pra gente. Mas ao mesmo tempo, imagino que a tua situação deve ser, né? Porque tem que manter uma ética toda. E a gente vive hoje um momento muito doido que a Xuxa tá falando mal de Marlene
pra tudo quanto é canto. Eu quero falar mal da Marlene. E a gente fica numa situação, porque a gente viveu aquele momento que Xuxa, Marlene, uma coisa só. Aí você fica, gente, mas conta pra gente as fofoquinhas, assim, quando você foi apresentar as coisas pra Xuxa. Não, como profissional, como artista, você pesquisa a vida, né? Quando você vai homenagear alguém, você Claro. faz uma pesquisa, né, gigantesca e você vai selecionando o que é de interessante, né? O que você consegue projetar como alegoria e fantasia dentro daquela história. E não tinha como você desenvolver uma história de Xuxa e não falar de Marlene. Isso é impossível, sabe? É assim como não falar dos namorados famosos que ela teve, Ayrton Senna, Pelé. Então, o enredo, o artista precisa estar livre para criar uma história. É horrível você trabalhar com determinados temas que o patrocinador te trava, te Isso bloqueia. não pode. Isso não pode. Não pode. Já passei por muitas situações assim, até porque no meu histórico eu fiz muitos enredos patrocinados. Mas na Xuxa, né, no enredo sobre a história dela, quando eu fui levar a proposta, eu tinha uma alegoria em homenagem a Marlene, que era uma alegoria linda, toda com temática do Maranhão, com uma cadeira de diretora no centro do carro. Até porque não tinha como não falar da mulher que ajudou a construir a Xuxa. E construiu mesmo, é uma importância grande. E uma alegoria que também falava dos amores dela. Então era metade da alegoria os Seninhas e metade Pelezinho. Eu usei o personagem infantil, justamente para não ficar agressivo. E eu era um carro com um coração gigantesco e tal. E, para minha surpresa, alguns dias depois da reunião, eu recebo um e-mail dizendo que eu não poderia levar essas alegorias para a avenida. E eu era muito jovem na época, a escola Caprichosos não era uma escola de polêmica, e a gente resolveu acatar ali o que a direção pediu, o que a produção pediu, e tiramos as alegorias tanto dos amores quanto em homenagem a Marlene. Mas isso me feriu muito, porque o que rolava ali internamente na história delas, o público não sabia. Né? Isso veio à tona agora há pouco tempo. É o que a gente está falando. E me doeu não poder homenagear a Marlene naquele carnaval. E aí, anos depois, eu tenho um encontro com Marlene, sabe? Onde eu pude contar essa história para ela. Porque eu achei que ela, em algum momento, também se questionava. Pô, falou da Xuxa, não citou meu nome. E eu precisei dizer para ela que eu fui proibido de falar. E ela? Ela ficou sentida, não tem como, não, né? A gente percebeu no olhar dela a tristeza de não poder ter sido lembrada. E hoje eu vejo essa série de homenagens acontecendo, o especial de 60 anos, documentário. E aí é tanta coisa, né, que as pessoas falam da Marlene, né? Exaltam a rainha, que ela sempre tem que ser exaltada, mas colocam a Marlene na cruz de uma forma tão absurda, sabe? Como se ela fosse um monstro. E, cara, a mulher tem uma história, ela teve uma função importantíssima na carreira da Xuxa. E todos nós falhamos. Ela pode ter errado, ela pode ter cometido erros ali em algum momento, mas esse massacre, a mulher tem necessidade. Um ser humano que hoje precisa de ajuda, ela é um artista que tenta batalhar, tenta, sabe, fazer o trabalho dela com dignidade, mas a internet, com o poder que tem, acaba... Né? Dificultando isso. É o tipo de assunto que a gente fica pisando em muitos ovos, porque a gente vive, ainda mais para quem trabalha em televisão, sabe que se você ficar amigo de uma pessoa, você vira inimigo de uma outra. Então, assim, são sempre assuntos que sempre eu fico, gente, espera aí. Né? Tem uma polêmica, tem uma relação ali, que é muito difícil você agora também chegar e jogar tudo assim como se fosse uma coisa horrorosa, porque antes de chegar a esse ponto que a Xuxa tá comentando, todas as coisas que ela tá comentando, tô me sentindo Sônia Abraão. Várias pessoas questionavam como é que era. Não, é tudo ótimo, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Então, sabe, a gente se sente meio que... Poxa, mas a gente não sabia disso. Você dizia que estava tudo bem. Claro. E engraçado que eu fiquei carregando isso. Meu Deus, agora eu vou apanhar. Eu fiquei carregando isso durante anos, porque eu me sentia na obrigação de, em algum momento, encontrar a Marlene e explicar para ela que não foi culpa minha de não ter levado uma homenagem para a avenida. E eu tive essa oportunidade. Eu tirei um peso quando eu falei isso para ela. E vi no olhar dela uma tristeza. E você falando isso é muito bom, porque eu peguei uma ponte São Paulo-Rio e sentou do meu lado Marlene Matos. Isso tem... sei lá, um ano e pouco, quer dizer, tem uns 2 anos e pouco, foi um pouquinho antes da pandemia. E aí eu vi aquela senhora, que já é uma senhora, sentando do meu lado, e eu fiquei olhando, quem é? Eu conheço muito. Depois eu lembrei, e muita curiosidade, eu ficava olhando, observando
os gestos, e vi uma tristeza nela. Eu acho que ela, por tudo isso, e agora mais, eu acho que essas polêmicas deixaram ela triste. E ela era uma grande artista. Ela fez, sim. Eu realmente, Eu sabe? acho. Elas que se Que entendam, se porque é entendam, muito a é minha verdade. cabeça, meu bem. Se vai pagar seu bom Xuxa, boleto meu. te Ai, amo. a Xuxa, não, Xuxa, minha linda. Marlene, minha gostosa. Eu agrado as duas, porque se vier pra cá, a gente é público. É, vem fazer É com a público, meu gente, bem. Eu também amo, gente. Xuxa, te É amo, Marlene, te Gente, amo. vem. É público. Tananana. Inclusive, eu gosto até da Mara. Eu gosto até da Mara, aquela Sasha, te amo, meu linda. amor. Sasha. Sasha, linda. Cara, e foi engraçado, porque só mais um detalhe desse carnaval. Vários detalhes. A Sasha ia desfilar, né? A gente tinha uma ala que era as baianinhas da escola, que iam fazer uma homenagem à Sasha, e aí foi todo feito um projeto de alegoria para ter a presença da Sasha na alegoria, com autorização dos dados menores, corpo de bombeiro, tinha todo um esquema de segurança no carro, de escada de emergência, que seria a última alegoria, ela viria junto com a Xuxa. No chão do carro, na base, vieram as crianças da Fundação Xuxa Meneghel. Sim. Uhum. E aí teve um episódio de que a gente ficava naquela expectativa das crianças irem no barracão para ensaiar, porque elas precisavam testar o carro. E o carro era um carro todo branco, era uma nuvem gigante. E aí as crianças foram num dia sem avisar, sabe? Eles ligaram na hora, tipo, ó, vai ser hoje. Gente, crianças inconvenientes. E aí, cara, encostou um ônibus com um monte de crianças da fundação. Pelo amor de Eu Deus, adoro. gente. Eu E adoro. aí elas subiram, detalhe, subiram no carro para ensaiar, dentro do barracão. O barracão não era na cidade do samba como é hoje. Acabaram com o carro. Meu Deus, gente, eu virei Herodes Carro na de hora. branco e preto. Herodes ia pegar no meu corpo. E eu falei, gente, Mentira, como é que vocês gente. deixaram essas crianças subirem? Acabaram, tive que trocar a forração do carro toda, pintura de arte toda. E é do bom carro. que tinha dinheiro, né, gente? Tinha muito patrocínio. Ela ajudou, né? Tinha, ela ajudou bastante. Engraçado, Passou. antigamente tinha muita criança, tinha até aula de criança nas escolas. Por que Tinha. acabou? Acabou. Porque elas destroem as coisas. É, porque as crianças não são bem-vindas no carnaval. Mas foi um privilégio, assim. Foi um privilégio eu poder exaltar a história da rainha. Legal. Eu digo que foi um presente que eu ganhei. Eu vivi momentos, assim, inesquecíveis na minha carreira, na minha vida com ela. Sentei no chão da sala dela para contar o enredo. Fui abraçado por ela. A Xuxa, ela, na época do carnaval, ela estava fazendo um filme, então muitas das minhas reuniões eram num set de filmagens. E sempre que eu chegava, ela sempre muito carinhosa. Então, assim, a convivência com ela, o lidar com ela sempre foi muito prazeroso. Tinha lanche na casa dela, dava lanche. O que ela deu? Que comia? Que coxinha? Tinha coxinha? Porque ela não come nada. Suco, não, tinha suco de frutas Suco de quê? variados. Não, era Lembra? muita coisa. Fecha os olhos e lembra agora do sabor. Eu sonho muito que eu Lembra sou o amigo da aroma. Xuxa, né? Eu sonho muito que eu sou amigo da Xuxa. Só que eu vou na casa. Eu até babei. Que eu vou na casa da Xuxa, que eu como muita coisa e sempre tem pernil. Eu sempre ela é vegetariana, mas eu juro por Deus, eu sempre sou que tem pernil na casa da Xuxa. Não sei por que é isso. E no dia que ela visitou o barracão, foi engraçado porque ela nunca tinha ligado pra mim, né? Engraçado você receber uma ligação da Xuxa, né? Olha que Alô? doido. Oi, Madonna. Oi, Xuxa. E aí o telefone toca e eu atendo naquele desespero de barracão e ela, oi, Caia, tudo bem? É Chu. Eu falei, que Chu, porra? Eu tô Eu trabalhando aqui, Eu cara. achava que era minha mãe Desculpa. incorporada. Eu falei, não, e aí insistindo na ligação, eu Ai, falei, que pô, eu tô ótimo. trabalhando, o pessoal passando trote e me perturbando, eu já xingando no telefone. Aí pela milésima vez eu atendo o telefone, aí a produtora que trabalhava com ela, acho Vanessa. que é a Mônica, Mônica. na Aham. época, Caí, pelo amor de Deus, atende, acho que tá te ligando. E eu, cara, eu tô aqui xingando a mulher, achando que era trote. Pô, imagina, nunca tinha ligado pra mim. Ai, E aí foi no dia que ela foi Engraçado. visitar o barracão. E aí parou o barracão, imagina. Imagina. Parou, a Xuxa chegando no barracão. Imagina. E tinha uma escola do samba do lado, as pessoas todas no muro subindo pra ver a Xuxa. Foi um imagina, desespero. Foi um gente. desespero. E quando ela vai à quadra da Caprichosa da primeira vez, não sei se você lembra, Não parou lembro. Pilares. Parou, Parou. Foi uma coisa absurda, assim, que eu nunca vi na vida, sabe? E ela chega na quadra, assim, não tinha como entrar, as ruas de Pilares lotadas, porque era muita Aham. gente. Então foi um sonho que a escola viveu, Ah, sabe, sim. naquela época. Foi muito bacana. Ai, Caprichosos, eu amo Caprichosos, gente, amo tanto Caprichosos. Vi tanto aquela escola. Tá onde agora, Caprichosa? Tá em grupo. Tá na série Prata, Prata. na Intendente Magalhães. Intendente tá boa, gente. Tá Agora boa. não é mais Intendente, agora é Renane Cardoso. É. Agora é a nova Intendente. É a nova Intendente. Olha, lembrando de ligação, eu volta e meia, toco meu telefone 0300, né? Aí,
Olá, aqui é Ana Hickman. Ana Hickman me liga. Luciano Huck me liga. Quem me liga muito é o Sinaf. Acho que ele quer me É? ver morto. É? Ele pensa, E não, e Sinaf é engraçadinho. Né? A viúva. Eu falei, gente, o que é isso? Então, assim, Já me ligou aquele Neofarma, não sei o que. já me ligou o Naim. Naim? O Naim. O Naim saiu dos subterrâneos do inferno pra me ligar, o Naim. Aquele Moacir Franco me ligou. Pensa o Moacir Franco, agora Xuxa, o que é, palhaça? O que é? O que é? O carnaval me Falou, deu cara. alguns privilégios, né? Porque eu não recebia ligação só de Xuxa. De quem mais? É. Conta pra gente. Recebi de Zezé de Camargo e Luciano. Toma! Ele Zico. fez. Ai, Zico é gostoso. Acho que a Mago vai ficar... Zico. Eu falava, é o amor? Vou É. ligar, é o amor. E tem noção do que é receber uma ligação de Dona Ruth de Souza? Nossa, aí não dá, né, Desculpa. gente? Aí, Então, É verdade aí, que né? você já contou várias histórias Aí, Sim. né? na avenida. Tive esse privilégio de... Qual é o enredo que você mais... Você fala assim, cara, esse enredo... Cara, assim, é impossível Qual o citar enredo mais caro? Não, qual o enredo Mas mais eu caro que Xuxa, você peraí. fez? Qual o enredo mais caro que você fez? E qual o enredo que você mais Mas você tá gostou? falando da emoção, tá falando do Eu riqueza, do queria, eu- inferno. era ar-condicionado, gente. Isso é um Era inferno. Deixa a ar-condicionado. pessoa falar do Bom, negócio, pô. Eu vou falar do enredo mais caro. Isso. Mas de todos os artistas que eu exaltei, né? O Zico foi uma delícia, A dica é maravilhosa. sabe? espetacular. Eu não suporto futebol. Também não sei. Eu E adoro aí, de nada. repente, eu sou obrigado a desenvolver um carnaval sobre o Zico. Jesus amado. Cara, Me e chama. aí, o meu primeiro contato com ele, você se apaixona. Porque o Ele é Zico é um ser maravilhoso. humano É. Ele é alto apaixonante. nível, Uhum. alto nível. E foi uma experiência única. Hoje é meu amigo pessoal. É Razão. um cara que eu carrego no coração. E passei a gostar um pouco mais de futebol por conta dele, sabe? Por conta da Olha o história nível, deles né? mesmo. olha o nível de convidado. É, Do Zico, da Xuxa. Zezé de olha Camargo e lá. Luciano Zezé de foi, Camargo e Luciano. foi uma experiência diferente porque quando a gente lançou o enredo, a gente sofreu muito preconceito porque trazer o sertanejo pro samba, né? Então a escola foi muito perseguida no início e depois as pessoas começaram a se apaixonar pelo desenvolvimento do enredo e calhou da Imperatriz ter o melhor samba do carnaval naquele ano. E foi um desafio muito grande, porque falar dos Filhos de Francisco, né, um filme que já tinha dado muito certo no Sim, cinema, e é aí um você filme transformar a bonito. história deles num desfile de escola de samba, foi um desafio, sabe? Mas também foi uma experiência incrível. Eu conheci um outro universo. Fui lá no sítiozinho deles, onde tinha aquela casinha que aparece no filme, lá dentro de Pirenópolis. Fui com eles lá visitar o sítio que eles bonita moravam, experiência, né? sabe? Participei de eventos com eles na cidade. Tive o privilégio de ir a shows e ser homenageado por eles, né, na plateia. Olha que Então, assim, bonito. foi um momento assim de muitas transformações na minha carreira Virou como da profissional. família, era da família. É porque você entra, né, cara? Não tem como. Quando você homenageia uma pessoa que já morreu, é uma coisa. Quando você leva uma homenagem de quem tá vivo, você entra na vida da pessoa. Você acaba vivendo coisas que você nem sonhava que fosse viver. E nessas homenagens a esses artistas, você também passou por isso de... Ih, não bota isso não, tira esse carro. Sempre Sim. tem, né, cara? Sempre tem. Você imagina a família de Zezé de Camargo e Luciano, a Zulu Imagina. com a mulher atual. O que eu não passei ali? Bota uma lá na da comissão de frente, a outra no último carro. Porque já Misericórdia. tinha separado, já estavam separados. Já, isso foi agora, 2016. Há né? pouco Ai. tempo, é. E apaga o incêndio, vai para São Paulo, e liga para um e liga para o outro. Meu filho, tu não tem noção. Isso dá um livro. O enredo do Zé de Camargo e Luciano dá um livro. E teve uma, Toda e história. teve uma Gente, eu gosto ala dessas Charirô, coisas. Charirô, Charirô Ria? Teve uma ala. Vanessa, um amor. Vanessa, Charirô, Vanessa, Charirô, Vanessa. Charirô Ria. Eu tinha uma alegoria que eu precisava da mãe com os filhos, né? A Zulu com os 3 filhos. Preparei muito isso. E aí foi um desafio juntar, né? Porque foi bem complicado. Mas no final deu tudo certo, foi lindo. Cara, eu tive Chitãozinho Zulu, Chororó na frente amo. É do... Zulu? É Zulu, É não? Zilu. Zilu. Te Zulu, amo. Zulu. Zulu também te Eu amo, tive Rafael. Chitãozinho Chororó na abertura do carnaval, porque eles Oh. foram para desfilar. Paula Fernandes em cima de uma Amo abelha Chitãozinho linda. Chororó. Ela Foi foi de lindo o abelha? carnaval. Ela veio em cima de uma De abelha. abelha? Ela veio em cima de uma abelha, Ah. no meio das baianas. Foi lindo. Coloquem depois no YouTube para ver o desfile. Gente, YouTube aí, vamos ver Paula Fernandes. Tá engraçado. Agora, tá engraçado hoje. Tá É engraçado, problema Rafael. não. É problema não. E, teve- Valeu, e aí eu valeu. fecho com chave de ouro com Dona Ruth de Souza. Aí, né? acabou. Fecha não. Isso é elite, fechou, né? Isso aí. Eu fecho porque depois ela veio a falecer, então ficou. É. Eu pude proporcionar É ela em verdade. vida uma homenagem incrível e ver Dona Ruth sorrindo, atravessando a avenida. Coisa mais linda. Não tem dinheiro que pague isso. Eu acho que a Ruth de Souza, com certeza, foi uma grande referência preta pro André.
A Ruth Souza é uma deusa, uma entidade. Ela tá numa categoria. Fiquei até gago. Ela tá numa categoria acima de tudo, né? Porque ela é realmente uma pavimentadora de estradas, né? A gente tá pisando em coisas que ela construiu pra gente aí, então não dá. Não dá pra falar sem ser grandiloquente, sem ser Claro. emocional, porque Não, é não tem. demais. Ela é E aí eu estendo a você, quais são suas referências? Imagino que não só no carnaval, mas nas artes. Quando você pensa no carnaval, quando você virou artista, quais são suas referências artísticas para se transformar no Caê Rodrigues carnavalesco hoje? Quando eu olho para o carnaval, impossível não citar Rosa Magalhães, Renato Lage, João 30, né, o próprio Lucas Pinto, que foi o carnavalesco que eu mais convivi, Oswaldo Jardim, foram muitos. Eu não tenho um artista específico que eu falo, foi a minha grande fonte de inspiração, impossível. O carnaval, ele é um universo tão gigantesco, sabe? Que é difícil você citar uma única referência. O carnaval A- mesmo já é uma A minha expressão, né? referência, ela tá no trabalhador no barracão, na costureira, no aderecista, no carpinteiro. A cada canto que você Já te dei olha, a você dica se pro inspira, próximo. sabe? Já puxou tua dica pro próximo. Olha, Ó, cadê? tá ali Ó. Raposo, mas pode falar por mim. Não, vai Pode lá. falar por mim, pode falar por Não, mim. mas é porque tem uma coisa, o carnaval, ele é muito... ele é muito... Eu não gosto dessa palavra imagético, eu acho uma palavra feia, um som feio. Né? Porque ele é muito grandioso, então são muitas camadas. Assim, eu acho que é legal até, quando a gente fala de referência, para o jovem que está querendo começar assim. Por exemplo, eu não sei, eu realmente não é um caminho meu, mas eu não saberia como começar. Eu quero ser o carnavalesco. Eu não sei como é isso. Como começar? Como é que é essa Claro. construção de um carnavalesco? É através de uma pesquisa, você tem que estudar muito belas artes, você tem que estudar muito arquitetura, você tem que estudar muito carnaval. Aí a gente volta na questão do autodidata, né? A minha escola foi a vida, foi trabalhando, foi me Uhum. jogando. Né? Eu teve um período da minha vida que eu tinha que escolher entre continuar estudando ou trabalhar. Caramba, Uhum. claro. Né? Então eu sou filho de pais separados muito cedo. Eu tinha sonhos, né? Sempre fui uma criança que sonhei muito. Então, para realizar aqueles meus sonhos, eu precisava de dinheiro. E a minha família não tinha dinheiro. Eu tinha que ir para rua trabalhar. Tanto é que eu começo a trabalhar no circo. Eu me envolvo com o circo, eu faço amizade com o povo do circo e depois eu começo a trabalhar profissionalmente com o circo. Na época tinha um mágico que ele queria seguir carreira no exército e ele precisava se ausentar do circo. Então ele me ensinou a fazer as magias através dos aparelhos dele. E na ausência dele, eu assumia o posto de mágico do Meu circo já bem Deus, que pequeno. coisa mais legal. Eu tenho medo de mágico. Eu tenho medo de mágico, eu E tenho aí, conteúdo. eu era muito pequeno, então minha mente tinha essa coisa de cigano, né? O povo de cigano vai te levar pra longe. Ih, Ah, meu Deus. vai embora, vai embora, vai embora, vai embora pro circo. Eu falei, mãe, pelo Agora amor pro de circo. Deus, não tem povo de cigano. Eu conheço várias pessoas, aí eu tinha que ficar justificando pra ela deixar eu viajar com o circo. Uhum. E aí até que a minha avó, olha isso, né? Coisa de vó. Ela se envolve no circo comigo, Ó, vira Olha. bilheteira do circo Ah, gente, isso é pra filme, viajar né? comigo. Isso ó, é filme. Pra isso viajar é comigo filme, pros lugares. maravilhoso. Porque com a minha avó, minha mãe não ia podia reclamar. deixar, claro. E aí dormíamos em um trailer, eu e minha avó. Ah, que coisa mais Sim. maravilhosa. Aí o circo começou a ir pra muito longe, né? Eu estudava ainda na Ai. época. E o circo começou a ir pra muito longe e começou a dificultar. E com isso eu encerro a minha temporada no circo. Como Por mágico. conta do estudo, mas trabalhando como mágico. Depois Que eu passei a legal. fazer mágica em festas infantis. Porque a aparelhagem ele me deu. O mágico tinha me dado os aparelhos. Ima- Que era caro, né? E eu imagino que você tenha trazido alguma moeda para fazer uma mágica pra Nada gente aqui hoje, agora. nada, Nada. infelizmente. Eu queria ver uma mágica, viu? Eu queria ver fico uma ansioso, mágica. eu fico ansioso com mágica, não faz não. A primeira vez que eu fui ao Fico circo, ansiosíssimo, a primeira vez que eu fico fui ao ansiosíssimo. circo, meu irmão tinha uns 4, 5 anos, meu irmão tinha 6. E aí pegam pessoas na plateia para fazer uma mágica. E era um mágico palhaço. Pegaram quem? Meu irmão. Aí meu irmão foi lá para frente, isso era na Merck. Na Merck. E aí ele foi lá para frente, aí o palhaço mágico, fez, falou. E aí colocou um lenço de um lado do meu irmão e do outro lado do meu irmão e ficava falando com a plateia. Daqui a pouco, quando ele puxa, ele tirou o quê? Uma calcinha do meu irmão. Foi um trauma do meu irmão. Porque ele ficou sem calcinha. Ele não vai no circo até hoje. Mas porque Mas tirou a uma calcinha tá em calcinha. dia. Não, porque tirou a calcinha do meu irmão, meu irmão. Menino.
tirar uma calcinha e todo mundo rindo. Ah, que palhaço Imagina. sacana. Eu tenho medo de palhaço. Eu tenho medo de palhaço, tenho medo de mágico. Jura? Eu circo, eu vou pra sofrer. Jura? Mas eu gosto. Eu gosto de Eu circo. gosto. E quando as pessoas ficam balançando, fica assim, tomara que caia, tomara que caia, tomara que Isso. caia. Ai, Eu tenho isso, outra coisa ruim. Eu tenho essa É, coisa. pessoa leve Eu com a tenho essa coisa. gente, ele é uma Eu pessoa tenho essa coisa, leve. eu tô falando sério, por isso que eu não vou. É. Eu fico, tomara que caia, tomara que caia, tomara que caia. Eu fico. Já viu um acidente no circo? Não, gente, Viu mas tem algum uma acidente no rede. circo? Sim. Tem uma rede, É? gente, tem uma rede. Tipo, Já vi um acidente no Globo da Morte com as motos. Eu já entrei no Globo da Morte, adoro o Globo da Morte, isso eu amo. É? Ai, eu tenho- Eu já vi um acidente bem feio. já entrei como? Ah, A moto que bateu na horror. outra? É porque era um globo, Morreu? era um globo com 7 motos. Meu Deus! É tipo, superprodução de circo, amor. Nossa! E aí houve uma queda de um deles e Ah. foi bem complicado. Mas não chegou a machucar muito grave a pessoa, não. Mas pra quem tava assistindo, foi bem Imagina. aterrorizante. Rogério sobreviveu, tá entre a gente, Rogério. É, Rogério. Rogério. Eu já adoro. Eu fiquei 3 pessoas, eu era uma das 3 Mas pessoas. por quê? e 3... Ah, porque eu quero. Que era famoso, ele Não, falou: não. "Ó, hoje no circo aqui da cidade de Itapuã, vamos Eu fazia, receber." eu fazia um reality na Record, que uma das coisas foi a gente ir no circo. Mas já taquei fogo na minha irmã, já furei ela com faca, porque você imagina, coisa né? gostosa. Gente! Cismei de atirar a faca em casa, que eu já sabia. Falei, não, eu sei fazer. E a faca brau atravessou o braço dela. Eita. Entendeu? Já taquei fogo nela porque tinha uma mágica com uma bandeja com fogo. Eu errei, Tá. a bandeja virou, queimou ela. Muito obrigado por não ter Normal. trazido nenhum, né, pra Tá fazer a vendo? base. Caê, perguntar uma coisa pra você. Pra mim, que estou de fora, eu tenho a sensação que o carnavalesco ele fica num ponto muito vulnerável entre a presidência da escola Aham. e a comunidade. Né, que existe, né, não sei, parece, não sei se é isso, posso estar totalmente equivocado. Porque eu vejo as pessoas muito responsabilizando muito o carnavalesco por muita coisa. Né, é ele que está sempre na frente, mas ele tem que responder à presidência, não tem? Sim. E tem que também agradar a comunidade. comunidade. Como é que é lidar, se é que, né, se é que isso realmente é uma questão central, como eu penso, lidar com isso? E, além de tudo, ainda tem esse trabalho que a gente, né, um trabalho social que alguns carnavalescos desenvolvem com a comunidade. Como é que é a sua relação com esses extremos, assim? Bom, primeiro começa que a figura do carnavalesco no Rio de Janeiro, em especial, ele virou uma figura folclórica, né? Os contraventores, né? Antigamente transformaram os carnavalescos em celebridades. Sim. Né? Na época de Joãozinho 30, Max Lopes, a própria Rosa Magalhães, na época de Castor de Andrade e tal. Aham. Então, assim, a figura do carnavalesco no Rio é de uma celebridade. Uhum. Diferente de outros estados. Você Uhum. vai para São Paulo, o carnavalesco não tem tanto apelo popular como aqui Claro. no Rio de Janeiro. Então, acaba virando uma figura muito visada dentro do processo do carnaval. Né? As pessoas querem tirar foto com o carnavalesco, as pessoas querem entrevistar o carnavalesco, as pessoas Sim. querem, sabe, chegar até o carnavalesco. E existe uma classe muito vaidosa de artistas, Uhum. sabe? Que são quase que intocáveis. Você não pode chegar, você não pode falar. Enfim, eu vivi muito isso. Eu falo Aham. com autonomia porque eu vivi isso. Né? De muitas das vezes chegar, tentar dizer, cara, eu sou teu fã, e a pessoa, legal. Entende? Então, é uma classe muito desunida, Aham. sabe? Muito desunida. Já tentaram fazer associação, eu já tentei fazer eventos para reunir a galera, sempre com muita dificuldade. Então, como eu passei, né, na mão de alguns e via coisas que eu não concordava, eu falava, cara, o dia que eu for um carnavalesco, eu não quero fazer isso, eu não quero Uhum. tratar as pessoas assim, sabe? E, de fato, eu trouxe isso. E muito da personalidade de cada profissional vem de dentro de casa, que tu aprende na tua infância. Sim, Claro. lógico, educação. Então, não existe, né, o sucesso de um trabalho de um carnavalesco sem que ele tenha a comunidade próxima a ele. Sim. Às vezes não precisa nem ter a diretoria, o presidente do teu lado, mas se você tem a comunidade do teu Uhum. lado, filho, acabou. Eles compram o teu barulho. Compra, barulho de qualquer um. Sabe? E uma escola de samba sem comunidade não é escola de Não samba. existe. Então, a minha ligação com a comunidade, ela é sempre muito intensa. Eu amo estar no meio do povo, eu amo pedir opinião, perguntar o que eles estão Legal. achando. Eu construo o meu carnaval pautado na comunidade, no que eles querem ver. Nem sempre eu consigo, porque não depende só de mim. Uhum. Às vezes você está pensando num enredo maravilhoso, no dia seguinte na reunião chega um cara lá com dinheiro para patrocinar um carnaval, você não vai dispensar aquilo ali. Foi. Entende? Mas a minha prioridade é sempre a comunidade. Mas, Respeito a diretoria, porque existe Aham, uma hierarquia, Sim. mas a minha visão como artista é sempre voltada para a comunidade. Caê, não é assim? Caê, mas a responsabilidade de um mau carnaval
cai sempre sobre o carnavalesco. Ah, faltou uma cabeça numa ala. Ai, culpa do carnavalesco. Tem isso ainda ou É, tá isso que eu penso que é a melhorando? minha. Alguém tem que ser colocado na cruz, filho. Ponto. Né? Entendi. E aí, infelizmente, existe essa injustiça, muitas das vezes feitas com o artista. Como o Não só jogador no carnaval, né? no time de futebol, né? O time vai mal, o jogador ganhando milhões, o técnico é mandado embora. Então você sente isso como um técnico Sim, de um time? e eu falo, né? Porque assim, o nosso meio é um meio onde as pessoas têm muito medo de se expor, né? De falar. E o meu diferencial é que eu falo. Eu não estou preocupado com o que A, B, Claro. C vai falar. Eu preciso colocar para fora, porque alguém tem que falar. Uhum. Né? E as pessoas, elas não podem ser culpadas. A gente não pode carregar um fardo de um carnaval inteiro nas costas se a gente depende de centenas de outros profissionais que precisam dar certo. Então vamos falar É. agora, 2009, aquele carnaval que não deu certo. Quem foi o culpado, Caê? Por favor. 2009? Peraí. É. Peraí. 2012, agora. Vamos lá, Caê. 2016 Não, é o amor. O que deu errado e quem é o culpado? Diga agora, por favor. Gente, mas tão agressivo. Tá É parecendo um assim, diretor de harmonia. agressividade. Laíla. Pegou o caboclo Laíla na cabeça dele. Pegou, menino. Tá botando só os fios de conta. Vou pegar umas correias de motocicleta e pintar o teu pescoço. Não, vou te dar um exemplo muito recente. O meu último carnaval agora da União da Ilha, entrou uma ala sem cabeça na avenida. Eu puxei e a gente sobre foi isso. penalizado Isso, é. no conjunto de fantasias por conta da falta daquele elemento na cabeça dos componentes. E aí eu não sabia. Eu não sabia que existia uma ala na concentração que estava sem cabeça. Porque quando o carnavalesco está para cima e para baixo, tomando conta, tentando arrumar a escola, as pessoas estão se arrumando. Então Sim. eu não tinha como identificar que aquela ala entraria sem cabeça. Eu vi a ala sem cabeça, mas eu vou deixar para Achou que botar a ainda vai cabeça na aparecer hora e lá. tal. O carnavalesco ele é contratado para criar um projeto artístico que, para funcionar, que para dar certo, existem centenas de pessoas que precisam estar Uhum. também abraçando o projeto e trabalhando sério, comprometidas com aquilo ali. Se um falhar, pode comprometer todo o processo Sim. do trabalho. Então, muitas das vezes, quando um projeto não dá certo na avenida, nem sempre a culpa é do artista. Às vezes, sim. Às vezes o artista ele insiste com uma situação, a vaidade dele é tão extrema que ele não, isso eu tenho que levar isso para a avenida. E se aquilo dá errado na avenida, a culpa é diretamente dele. Agora, eu não posso responder, meu filho, se a bandeira caiu, Claro. se abriu um buraco na avenida, Sim. entendeu? Se uma escultura quebrou. Eu não tenho culpa disso. O artista não pode ser responsabilizado por isso. Mas eu quase que eu te juro por Deus, quando eu tava na concentração e entrou União da Ilha e eu vi aquela aula sem cabeça, quase que eu falei, não vai entrar. Parou, você vai pra cá pro cantinho. Quase que eu tirei, juro. E o diretor podia E ter pode feito tirar? isso. Pode tirar a O ala. diretor poderia ter tirado a ala inteira. É. Só que aí você entra numa outra questão. Não É o dá. respeito com o ser humano. Não As dá. pessoas Aí a ensaiaram o pessoa ano saiu, inteiro. ficou lá. Os componentes não têm culpa que a Não tem cabeça não chegou. culpa. Então a escola trouxe a Nem o responsabilidade diretor para ela. também do carnaval podia fazer A aquilo. escola nem é trouxe a responsabilidade culpa para ela dele. e falou: não, ela vai entrar sem cabeça em respeito ao componente. E tá tudo certo. Perdemos um 10º em cada cabine de jurado. E foi. Acontece. Carnaval é isso. A escola tinha um carnaval lindo para disputar o primeiro lugar, mas foi penalizada por conta disso. E o carnaval mudou, né? Hoje, quer dizer, eu acho que o carnaval tem momentos. Eu vi o carnaval que tinha uma coisa de comunidade muito forte, depois você vê o carnaval de bicheiro, realmente, no sentido. Aí depois você vê o carnaval resgatando uma coisa de comunidade, temas mais da sua situação. E hoje a gente tem um carnaval que ele busca os temas afros e também tem umas escolas muito fortes com, enfim, ainda com patronos. Como que é isso hoje em dia para você? Como você vê o carnaval, essas evoluções, essas diferenciações e teu trabalho dentro disso tudo? Bom, eu estou no carnaval, né? Como eu disse, eu tenho 25 anos de assinando como carnavalesco, né? E somar aí 30 que eu trabalho com carnaval. Já vi muita coisa acontecendo. O carnaval passou por um processo de transformação nesses últimos 10 anos de forma muito absurda, né? Tivemos um prefeito que cortou verba, desvalorizou a festa, Claro. enfim, trouxe pousou uma nuvem negra em cima da cultura, da arte, no modo em geral, nesse estado. E o carnaval começou a perder força,
sabe? A gente perdeu festas, a gente perdeu apoios, patrocinadores, investimentos, e isso acabou afetando diretamente ao processo criativo, Uhum. né? Uhum. Então, aqueles salários de milhões que existiam antigamente de determinados carnavalescos, foi contratado a peso de ouro, Uhum. a escola que investiu não sei quantos milhões, isso não existe mais, sabe? Ou você atende o mercado atual ou você está fora. E aí você tem hoje uma garotada da universidade que chegou, né, com uma proposta interessante, porque eles fazem um trabalho muito bem feito, com valores bem abaixo do mercado, e dando resultado. Uhum. Então, se você não acompanha o mercado, você fica de fora. A gente tem grandes nomes do carnaval que ficaram de fora esse ano, né? Então, a vida é assim. Se você não acompanha, se você não se atualiza, você vai ficando para trás. É. E o carnaval, ele, em 5 anos, ele sofreu uma transformação muito agressiva em Esse- todos os setores. Esse carnaval pós-pandemia, então, ele virou uma outra coisa. Inclusive, eu acho que não é nem só o carnaval enquanto instituição, eu acho que o público mudou muito. Uhum. Sim. Eu acho que o público, assim, eu acompanhei muito pela internet, as pessoas estão muito críticas, as pessoas estão muito sensíveis às mudanças do carnaval, estão muito assim críticas a alguma coisa, porque houve uma como vamos dizer assim, a palavra que veio na minha cabeça é o embranquecimento, né? Teve uma coisa muito, o carnaval ele virou muito antipopular na minha cabeça. Eu tenho uma sensação de que o Por quê? carnaval. Eu acho que o carnaval é uma coisa que não é o carnaval. Não é porque a gente tem. Existe o carnaval, existe o samba. Tá. Né? São dois caminhos diferentes. Sim. São duas origens diferentes, são duas histórias diferentes que se juntam, né? Eu acho que o carnaval. Eu desfilei esse ano. Eu via, assim, um mar de pessoas que estavam lá, assim, ó, assim, sentadas. Ah, assistindo. Não é Ah, nem assistindo, que assistir, eu acho que entendi. assistir é uma função. Eu acho que não assistindo. Eram pessoas, muitas pessoas não assistindo. É o carnaval que tem um camarote que tem dentro tem um show de técnico em que durante o desfile de uma escola de samba. E o povo que está cantando está lá longe. Eu acho que isso as pessoas se despertaram muito para esse contraste. Eu via muitas críticas sobre esse comportamento das escolas, sobre a contratação das rainhas, das musas. Eu acho que o carnaval está caminhando para algum lugar diferente. Tô louco? O que você acha? Não, foi o que eu te falei, essa transformação desses últimos anos bate exatamente nisso, né? O esvaziamento do sambódromo, você vê que o ensaio técnico esse ano foi um fiasco de Uhum. público. Ah, é? Quando é que a gente imaginava ver o sambódromo vazio em ensaios técnicos tão concorridos, tão disputados, Uhum. né? A pandemia tem uma parcela de culpa, sim, as pessoas ainda estavam com medo, Aham. né, de se aglomerar e tal, mas isso foi no carnaval pós-pandemia. Esse último agora, não, e continuou vazio. Uhum. Então, de fato, o povo acaba ficando em segundo ou terceiro plano, em todos os aspectos, não só de quem paga o ingresso, mas para quem desfila, Sim, né? Porque lógico. o que está acontecendo hoje nas comunidades? Até próximo do carnaval, tinham escolas que não conseguiam fechar as suas alas, porque as pessoas não querem mais, Desfilar. sabe, desfilar. As pessoas não querem mais ficar indo para ensaios dentro das quadras. As pessoas querem viver, querem se divertir, não querem um compromisso. Mas por quê? Não houve uma renovação. Os componentes estão velhos, sabe? São aqueles que desfilam já há 20, 30 anos na escola. Aham. A juventude não quer mais entrar numa quadra de escola de Quer ir samba, pro bloquinho. sabe? Quer ir Mas pro por quê? bloquinho. Porque falta esse trabalho de acolhimento das comunidades. Sim. Sabe? As pessoas usam muito tempo, a comunidade, a minha comunidade, mas será que realmente fazem pela comunidade? Não. Poucas escolas fazem. Poucas escolas valorizam de verdade a sua comunidade. Sabe? Você conta no dedo. Entende? É muito bacana você usar o nome, mas de fato está fazendo por eles. As comunidades se sentem realmente abraçadas pelas escolas. E é um fenômeno social que precisa de muito cuidado, né? Porque a escola de samba ela tem que entrar com essa função de escola de samba, Uhum. porque existe, paralelamente a isso, não julgando, sem juízo de valor, existe uma migração do povo que tinha um envolvimento com a cultura do samba, com a cultura, né, das religiosidades afro, uma migração, uma absorção desse pessoal pelas igrejas evangélicas que
que justamente demonizam o carnaval e que tiram essa. Que as pessoas realmente não vão mais para o carnaval porque não é da religião delas. Então, se não houver, a sensação que eu tenho, se não houver um trabalho. Elas, é o caminho delas, elas têm que ir Sim. para a religião que elas quiserem. Se não houver um trabalho da escola em realmente Resgatar, né? se reafirmar nessa Mas comunidade. eu acho que tem feito isso, que os temas afros hoje em dia, eu acho Não, até bom a mas, gente postar mas sobre eu isso. acho que o tema afro ele existe, sempre existiu. Eu sei, mas agora está um pouco mais não só valorizado, mas afirmado. Por exemplo, a Grande Rio, quando ela é campeã no ano passado, eu achei que foi isso. O Exu como uma força da natureza, como sempre muito criticado como uma coisa ruim e trazer os lados dessa entidade, levar isso para a avenida. Eu achava que isso tinha um preconceito ainda, Eu acho que isso é porque e esse é eu um achei, eu acho que esse é o espetáculo. eu achei Mas isso lindo. estruturalmente, socialmente, você cria um choque para as pessoas. Existem dois caminhos, né? Eu acho que essa questão da religião, né, que afasta, que cria uma parede Aproxima, entre a arte e a fé, claro. né? Isso vai muito de cada um, sabe? Por exemplo, eu sou cristão, sabe? Dentro do meu barracão, eu tenho costureiras que são espíritas, evangélicas, sabe? Enfim, umbandistas. E não se tem preconceito. Você não vê ninguém falando de religião dentro do barracão. Elas Uhum. tratam aquilo como trabalho delas, elas Uhum. dependem daquele salário, sabe? Eu sou um artista, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença, mas eu amo estudar as outras religiões, porque amanhã ou depois eu posso pegar um enredo que fale de uma religião que eu não conheço nada dela. E eu vou precisar fazer lindamente aquilo na avenida. Claro. Então isso vai muito do ser humano Uhum. e dessa lavagem cerebral que as religiões fazem Está das aberto pessoas, também, sabe? eu creio eu, né? Eu não acredito que uma costureira vai deixar de trabalhar no barracão para ganhar um dinheiro digno dela, porque dizem na igreja que aquilo ali é um terreno do cão, sabe? Entendi. Que nem muitas pessoas falam. Não, aquele palco lá é um palco demoníaco, sabe? Como eu já ouvi muito. E, cara, é você e o que tu acredita, sabe? Eu trabalho, eu fui batizado, né? Tem mais de 20 anos. E os meus líderes religiosos, eu levava eles para dentro do barracão para Aham. orar comigo lá dentro, sabe? Eu nunca admiti que ninguém falasse que o meu trabalho não é de Deus, sabe? Nunca admiti, porque o primeiro que falasse isso, eu jamais ia dar a oportunidade dele falar de novo. Uhum. Então eu sempre soube separar essas questões, entende? Na minha mesa de trabalho tem a minha Bíblia, lá dentro do barracão. Mas Entendeu? E tem um São Sebastião lá em cima da geladeira que eu acendo a vela quando apaga, que eu ligo pro meu diretor e falo, querido, a vela acabou, traz a vela. Entendeu? Porque eu não aguento ver essa vela aqui apagada. Então, assim, cara, você tem que ser leve, sabe? Mas é porque é E uma relação. respeitar. Mas a gente está falando da relação dos profissionais, né? Mas tem a relação do povo, realmente, que é uma outra cultura. Porque, Sim. assim, eu também tenho. Eu trabalhei com alunos, assim, de comunidade, que eu não podia. Não é nem uma música que evocasse algum tema de religião afro-brasileira. Não podia cantar música MPB. Não podia passar MPB, não podia passar MPB porque só algumas pessoas aceitavam, outras não queriam aceitar, não queriam cantar aquela música. E assim, difícil. eu poderia ensinar para elas um gospel, uma música Uhum. mas elas não poderiam, não queriam Música aprender mundana, uma né? música Mundana. 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 secular. Então, assim, é uma relação. Quando a gente está numa posição de liderança, a gente tem essa elasticidade, eu acho compreensível, eu acho até que é enriquecedor. Mas só a gente tem que lidar com uma realidade que não é mais, por exemplo, o caminha. Eu percebo que, assim, várias pessoas, daqui a algum tempinho, a escola de samba vai ter que rebolar para botar gente da comunidade. E eu já ouvi também como você passou por um evento muito traumático de ter um carnaval destruído prestes a entrar na avenida, né, a Grande Rio pegou fogo, e eu já ouvi, não, porque não tá devendo, é do demônio. A pandemia foi porque teve um desfile na Casa do Café. Foi a pandemia. Então, como foi esse evento para você traumático? Eu fiz um gancho bom, né? Olha, você arrasou! Eu queria me elogiar, Você desculpa, muito eu fiz. Como que foi para você perder? E como foi
renascer das cinzas e entrar e botar um carnaval na avenida? Eu fiquei arrepiado, juro que eu fiquei arrepiado. Juro que eu fiquei. Olha, foi um, Forte. foi um momento assim muito louco, né? Porque a Grande Rio é uma escola que sempre investe muito pesado nos carnavais. E a gente tinha saído de um carnaval vice-campeão em 2010, com um Verdade. enredo sobre os 25 anos do Sambódromo, que foi lindo. E Sim, é normal que uma escola que não? fique ali bem perto do título invista, né, no próximo carnaval e queira Porque ganhar. ficou ali porque quase ficou coladinho, ganhando, né? Então, estamos no caminho certo e tal. E aí a gente vai para Florianópolis em busca de um enredo que contasse a história da Ilha da Magia. E aí eu transformo, através das histórias das bruxas da ilha, o enredo de Florianópolis num conto, né, que chamou Ijurerê Mirim, a encantadora Ilha das Bruxas. E era um enredo lindo. A escola investiu uma grana muito pesada naquele ano. Foi um investimento muito caro. A gente tinha um carnaval que eu posso te dizer que nunca tinha passado no Sambódromo, um carnaval como aquele. Que horror, Com meu Deus. brinquedos trazidos de fora, efeitos especiais, magia. Uhum. Era um carnaval milionário, sabe? Milionário. Tipo, Quase uns 14 milhões por aí de investimento, gosto. sabe? Gosto. E aí no dia 7 de fevereiro, o carnaval naquele ano era em março, dia 7 de março, no dia 7 de fevereiro acontece um incêndio na cidade de Samba. Horrível. O incêndio começa no galpão, no galpão número 1, que era um prédio utilizado pela Liesa. Ele começou no quarto andar, Aham. né? Então, para quem não conhece a cidade do Samba, a cada 4 galpões você tem as saídas de carga e descarga. Então, o incêndio começou no galpão 1, no quarto andar, passou para o barracão da ilha, no quarto andar do barracão da ilha. E isso, eu estava em casa, minha mãe bate na porta do meu quarto, meu filho, a cidade de Samba está pegando fogo. E eu acordo 6 horas da manhã, com a imagem já do barracão da União da Ilha, que tinha um carnaval praticamente pronto naquele ano. O quarto andar da ilha com aquela fumaça negra, e eu falei, meu Deus do céu, e pego o carro e vai para a cidade do Samba desesperado. E aí no caminho já, no elevado, quando eu tô chegando na cidade do Samba, eu escuto que o fogo já tinha atingido a Portela e automaticamente já pegaria o barracão da Grande Rio. Só que a Grande Rio tinha um carnaval que você não conseguia andar dentro do barracão. Era um carnaval gigantesco, você não tinha espaço para mais nada. O meu quarto andar era entupido de coisas. Eu falei, cara, só o calor desse fogo do barracão da Portela já vai danificar minhas coisas. Mas eu nem imaginava que aquele fogo fosse chegar na Grande Rio. Eu falei, cara, o bombeiro vai conseguir apagar, sabe? E quando eu chego na cidade do Samba, eu vejo meu barracão caindo. O barracão da Grande Rio, ele desabou. Aquilo foi traumatizante. Porque quando o fogo chegou no quarto andar da Grande Rio, não tinha para onde ele passar, porque já tinha a parede de carga, da passagem de carga e descarga, o vão. Então o fogo bate na parede, desce e pega as alegorias. E por isso que a Grande Rio perdeu tudo, sabe? Agora eu fiquei arrepiado. Foi um carnaval, foram 9 alegorias e 3.400 fantasias perdidas dentro daquele barracão. Prontas, ensacadas, testes de luz, com tudo funcionando. E quando eu vejo aquela cena e vejo as pessoas chorando, né, os segmentos, as pessoas em pânico ali, alguém tinha que se manter de pé. Então eu digo até hoje que eu não consegui chorar, eu não consegui sofrer, eu só precisei entender o que a gente ia fazer, sabe? Eu acreditei. Porque a diretoria me olhava e falava assim, e agora? E eu não tinha resposta para dar. Eu vou falar o quê? Como é que foi? Sabe, eu não sou super-herói, eu tô igual a vocês, aterrorizado com o que eu tô vendo. E aí, no dia seguinte, eu já estava em reunião e, não, vamos fazer uma camisa, vamos botar uma cabeça, mas a escola tem que desfilar. Eu falei, não, cara, a gente vai reconstruir esse carnaval. De uma forma mais simples, mas a gente vai fazer. A Grande Rio é uma potência, peraí. Claro. E aí a gente, no dia seguinte, já estava dentro de um espaço, num outro espaço que a Liesa cedeu pra gente, dentro da cidade do Samba, um outro barracão. As escolas começaram a se movimentar, as co-irmãs começaram a ajudar. A Grande Rio é uma escola que sempre teve muito apoiadores, então os empresários começaram a buscar madeira, comida. Agora, a parte mais linda dessa história foram os voluntários, sabe? As pessoas que viram pela televisão o incêndio e começaram a procurar o barracão para ajudar. Pessoas que nunca tinham tocado numa pistola de cola quente, numa tesoura, mas queriam ajudar. E a cada dia chegavam novos voluntários com histórias malucas, e depois eu vou falar que algumas estão aqui no livro. Tem um episódio de uma advogada que eu vejo uma mulher linda, toda arrumada, chegando no barracão, e aí direcionam ela para mim, né? E ela, não, eu vim ajudar. Eu falei, mas qual é o seu nome? Ela, meu nome é Adriana, eu sou advogada e tal, eu vi pela televisão, queria ajudar.
E no primeiro dia ela foi de salto, toda arrumada. No dia seguinte ela já estava de tênis. No terceiro dia ela já estava de bermudinha de lycra com chinelo. E levava comida. E ela começou a contaminar as pessoas com o amor dela, com a paixão dela. Resultado, quando acabou o carnaval, essa mulher me procurou. E para agradecer, eu falei, mas você não tem que me agradecer, eu que tenho que te agradecer pelo que você proporcionou pra gente aqui. Ela falou, não, eu preciso agradecer a vocês. Vocês me curaram, vocês transformaram a minha vida. Eu tava passando por um problema que eu não sabia nem se eu ia conseguir sobreviver a ele. E todo esse processo me curou. Que E tem um legal. depoimento dela no livro. Olha Então, que assim, coisa o linda. incêndio, ele transformou a vida de muitas pessoas. E me transformou como Isso ser que eu ia humano. perguntar, sabe? eu acreditei em você. É um Então, livro que surge desse episódio. na verdade, esse título, ele vem a ser o enredo do ano seguinte, que foi um enredo sobre superação que a escola fez. Uhum. Então, Eu Acreditei em Você era o título do enredo de 2012, que foi justamente inspirado no que a gente viveu em 2011. Legal. E a capa do livro, muitas pessoas me perguntam, mas por que essas crianças na capa? Porque o enredo Eu Acredito em Você, ele começava a falar da superação na infância, o que as crianças precisam superar. Superar o medo, superar os traumas, o bullying, E, então, tantas e coisas. nascer já é uma superação, né? Tem vários estudos, né, que para nascer, que tudo é para dar errado no nascimento, que o nascimento é Sim. uma superação. E aí cada criança dessa, que hoje já são enormes, né? Mas na época o menino, ele Sim. é da comunidade de Caxias, próximo do Lixão, lá de Gramacho. A Indiazinha é lá do Amazonas, de Parintins, que é filha de um casal de amigos que são artistas do Boi Caprichoso. E a Lourinha representar os brancos, né? É de uma família da Grande Rio. Então eu juntei as etnias na capa, porque era justamente o início do meu Ah, carnaval. maravilhoso. Né? Hoje já estão gigantes e foi um enredo que nasceu dessa tragédia que a gente viveu em 2011. E aí eu quis registrar, porque assim, cara, é uma história que só eu posso contar. Claro, E a escola, né? claro. E todas aquelas pessoas que se envolveram naquele processo de reconstrução. Foram exatamente 26 dias para reconstruir um carnaval. Gente, E a gente conseguiu reproduzir 9 alegorias e 2.700 fantasias. Que olha, isso. isso é realmente a superação. Isso não é superação, é transformação, transmutação, transubstanciamento. E E o que me acreditar motivava mesmo. dentro do barracão eram as pessoas que iam para lá. A comunidade, os voluntários. Eu vendo aqueles homens poderosos, né? E engraçado porque naquele momento não era o dinheiro que ia reconstruir o carnaval, era o humano, Humano. sabe? Então não adianta ter dinheiro naquele momento ali. Você tinha que contar com as pessoas. Sim. Um comprometimento. Então, muitas daquelas pessoas invisíveis que não recebiam nem um bom dia, uma boa tarde, passaram a ser os Passou grandes heróis daquele importância. carnaval. É isso, tá vendo? É uma transformação geral. Um novo olhar, né? geral. E assim, eu desfilei na Grande Rio esse ano, no enredo do Zeca Pagodinho. E eu senti, eu nunca tinha desfilado na Grande Rio, não sei se é herança disso ainda. Eu senti realmente essa ligação muito respeitosa em todas as pessoas assim que estavam coordenando as coisas e muito situada, porque eu já entrei umas coisas de escola de samba que eu saí. Eu não aguentei, porque eu realmente não vou sair da minha casa para ficar gritando comigo, eu não sou obrigado. Eu não quero que grite comigo, eu vou embora. Não vou mesmo. Vou A embora. Grande Rio é uma das escolas que tem uma das maiores comunidades, assim, da história do E carnaval. comunidade de É um povo- artistas também, É né? um povo muito apaixonado, sabe? E artistas também, Assim né? como a Beija-Flor é uma referência para Nilópolis, Uhum. a Grande Rio é uma referência para Caxias, para as Caxias. crianças, para o futuro de muitas delas ali. Mas ela começou como artistas. Trabalhar, levar A Grande Rio artista se para... utilizou das celebridades Isso. para crescer, para aparecer Claro. na mídia. Mas eles sempre tiveram um carinho muito grande com a comunidade. E quando eu cheguei na Grande Rio, em 2009, eu cheguei com esse pensamento. Cara, é uma escola de artista, uma escola Pessoal de de muita espaço, vaidade, tem de de muita trabalhar. Eu celebridade. gosto desse pessoal, que é fui com muito fácil de sabe? trabalhar. Eu fui com medo. E quando eu chego na escola, eu me deparo com uma escola que era uma família. O que eu vivi dentro da Grande Rio em 4 anos foi um sonho, Sim. porque tudo aquilo que me falavam, né, que a mídia muitas das vezes plantava, era tudo mentira. De fato, era uma escola de comunidade que valorizava Sim. muito aquela comunidade, mas como era uma escola de muitas celebridades, acaba que a celebridade sobressai. Sim. Né? O povo quer ver o artista, o povo quer tirar Claro. foto com o artista, mas é uma mega escola, é uma super escola. Assim. Comunidade, eu me lembro que internet. Internet, eu lembro Olha. o quê? As notícias bizarras que tem na internet. E a gente faz o quê aqui?
Faz o que aqui, André? A gente vê as seleciona. notícias. Seleciona umas notícias bizarras. E a gente conjuntamente faz o quê, André? A gente lê as A gente notícias. lê as notícias, a gente faz mais o quê depois? A gente tá muita pergunta. Ah, que é toda inferno. pergunta. Vamos ver. Inferno. Primeira notícia bizarra. Vai. Jovem monta academia em casa e também não vai. Ficou pronto em janeiro e eu ainda não treinei. Só uso para fazer algumas selfies. E não errou. E não julgo. Ótimo. Isso aí. E Aí, você? cara, Fala um pouco de academia, hein? Quem nunca, né? Quem Eu nunca? sempre, eu já sempre. cansei de chegar, tirar uma foto no espelho e desço pra tomar um Jura? café e vou-me embora pra casa. Jura? Jura? Ai. Quem nunca? Eu Pelo amor de realmente Deus. Papai do não céu. tenho condições. Segunda. Mulheres se Isso é um distraem dando absurdo. cantadas em turistas e batem um carro no litoral de São Paulo. Gosto. Também não julgo. Gosto, Cara, já gosto. aconteceu comigo. Já? Já aconteceu Olha, comigo. olha. Gente, o piraísmo é um modo de vida. É normal. isso, O estamos aí. piraísmo é Estamos uma aí. estética. O piraísmo É o quê? é uma busca. É o que mais? Gente, a gente tá te dando o carro e assim, ai, queria, bate. A Bate. batida isso. foi até leve. Você viu que não danificou muito. Ah, é. boa, E o carro, qual que é o carro? O carro é bom? Deixa eu ver se o carro é bom. É. Pô, a batida, inclusive, O carro você é pode bom. fazer, já facilita. Vem aqui, pelo amor de Deus, pega aqui minha manivela, já vai. Ui. Já transa. Acho bom. Terceira. Homem compra iPhone pela web e recebe quebra-cabeça de 3 porquinhos. Gostei. Eles iam ver um lobo mal aparecer na casa deles, porque meu amor. Ia ficar difícil mesmo de ter um apego com o meu dinheiro. Me manda. Eu tomo cuidado muito com essas Você não compras de compra? internet. Tem Não, eu medo? compro, mas eu Pede compro, de- procuro fazer uma pesquisa de sites mais seguros e É. tal. Não compro em qualquer lugar, não. Já tive um problema com uma roupa que eu comprei num site desconhecido e até hoje eu não recebi. Então, eu comprei linkando a primeira matéria com essa, eu comprei uma proteína pela internet. Uma proteína potão, né, promoção. Quando chegou uma caixinha pequena. Eu falei, tem uma coisa errada. Era o quê? Um creme de amendoim. Eu falei, meu pai do céu, vou enfiar o creme de amendoim aonde? Ah, tem várias opções, querido. No Inclusive, culto é quem hidratante. mandou, É desculpa. hidratante. Uma vez eu comprei um tapete persa. Olha eu. Olha eu. Um tapete Na persa que promoção. custava R$29. Adoro. Eu falei, gente, esse persa foi feito, né, com cabelo de defunto. R$29. Chegou o tapete persa, uma caixa desse tamanho. Jura? Juro, Era o que? Era uma Olha, você miniatura. abrir tapete persa da Barbie. Não era nem da Barbie. Da Barbie. Jura? Juro por Deus, da Barbie. Cara, me lembrou minha irmã. Minha mãe Da frequentava, Barbie. minha mãe frequentava muita feirinha, essas feirinhas que tem. Até E aí, hoje. tem até hoje. Essas feirinhas. Aí minha irmã queria a Barbie. Minha mãe comprou uma Barbie falsificada, não tinha dinheiro. Uma Barbie falsificada, chegou em casa, minha irmã ganhou a Barbie. Falou assim: não é a Barbie isso. Ai, minha sobrinha fez isso comigo também. A minha sobrinha fez isso comigo também. Ai, tio, comprou minha Barbie sonho de princesa do amor da Califórnia, com cabelo, com aquelas taças, com xereca vibrando. Ai, comprei uma Barbie com umas asas de borboleta, Barbie com cabelo ruivo. Comprei, pô, arrebentei, que eu acho que juntei, tipo, pra dar presente de miséria pra sobrinha. Aham. Aí minha sobrinha, ai, que amiga da Barbie. Ai, não era a Barbie. Ai, Acho que era a gente. Sueli. Eu, garota, me dá Suzy, né? sei lá. A Sueli é ótima. Eu não sou Era a Isalda. Márcia. Era massa, coisa Cristiane, uma coisa da boneca. Ai, Ai. só comprei pela agora do boneco da Miguel. Os Barbie tudo vejo, assim, as Barbie tudo assim, meio de ressaca. Ai, milionário constrói mini mansão de 50 mil para pets, mas eles se recusam a morar nela. Vou dar o meu tapete de peça pra ele botar nessa Pois casa é, aí. nessa E casinha vou, de e vou jogar a boneca. bonequinha pra ele brincar com a boneca não, também. é ruim, custa caro pra cacete. Ah, milionário tem que fazer. Pelo amor de Deus, palhaçada, E aí cachorro. você falou de carnaval milionário, né? Quais carnavais milionários você já fez? Cara, o carnaval mais caro que eu fiz foi o ano da França no Brasil, em 2009. Ah, eu lembro disso, desse momento, É. Brasil-França. A gente Eu teve lembro ali dessa um França. investimento de, acho que 17 empresas francesas que patrocinaram o carnaval. Menino. E realizei meu sonho de conhecer Paris, né, naquele ano. Ai, que maravilha. Não Ai. conheço ainda, inclusive. foi. Custou quanto? Fui umas 2 ou 3 Você vezes, se eu não me lembra? engano. Olha que maravilha. Fui não. Cara, eu não vou lembrar o valor total, mas assim, foi um valor bem acima do que a própria escola esperava de investimento. Porque assim, o carnaval ele ganhou uma proporção tão grande naquele ano de divulgação que a cada momento chegava mais uma empresa Aham. nova para Que poder maravilha, entrar no bolo, né? gente. E era engraçado que toda empresa que entrava tinha que enfiar alguma coisa no carnaval, né? E aí eu lembro que uma das últimas foi a Varilux, que entrou, e eu tinha que enfiar uma lente Uma de lente contato de em alguma contato. alegoria. Eu falei, aonde que eu vou enfiar uma lente de contato, gente? Não, mas tem que botar porque eles estão dando uma grana, não sei o que e tal.
E eu tinha um carro que era que é França tudo moderna. Eu tinha um robô no carro. Eu enfiei Um um óculos transparente Maravilha! no robô, Que dizendo que era a ótimo. visão do futuro, para justificar. Umas coisas loucas de Ah, carnaval, né? tem que se ver. É, Mas garantia ali o patrocínio para a escola. E para garantir nosso patrocínio aqui também, a gente tem um quadro de receber mensagens via WhatsApp. Vamos ver se alguém mandou mensagem para Caê? Vamos ver. Ai, meu Deus, medo Vai dessas que, coisas. gente, Menino, manda não, aqui é mensagem. tudo muito fofo. Aqui é fofo? Fofo como? Mas é de áudio? Não Cuidado. sei, é hein? de áudio. É. Então vamos ver agora as mensagens do WhatsApp que você recebeu. Olá, tudo bem? Bom, eu tenho tanta história com o Caê que eu nem sei por onde começar. Ah, já sei, Silvana. O que eu posso dizer para vocês é que desde sempre, o Caê teve dom para as artes. Para quem não sabe, ele começou esse envolvimento todo no circo. Ó, E daí tá aí até hoje, né? Para quem não sabe também, que não sabe. Caê, ele organizava vários concursos de beleza de Olha. bairro, né? De bairro. Ai, eu amo. Nós morávamos em Anchieta e ele fazia vários muito concursos, né? Inclusive, Inclusive pediu pra no ela Clube ganhar. Anchieta. Olha. Sendo que eu vivia participando de concursos, de vários concursos, não só dele como outros. E sempre, eu digo sempre, eu ganhava Garota Simpatia, que era Desculpa. aquele terceiro lugar, Simpatia, Garota terceiro Simpatia. lugar. Simpatia é só um consolo, né? É. Cara, Silvana. até que um dia eu me inscrevi, não sei onde eu estava com a cabeça, né? Uhum. Para começo de conversa. Me inscrevi para ser rainha de Anchieta. Ó. Que era o bairro que a gente morava. Esse Aham. garoto foi, né? Foi o grupo de amigos, né? Aí eu fui participar do concurso Rainha de Anchieta. Na hora do resultado, quando falaram Garota Simpatia e não fui eu já falei logo, não ganhei nada. Não ganhei nada. Saí, né? Comecei a tirar minha roupa, começando pelas luvas. Quando eu Arrasado. tô terminando, eu escuto, epa, tivemos um empate. Vamos chamar ao palco. Aí chamou a menina e me chamou. Eu subi igual toda troncha, com colocando a luva, vindo e tal. Na hora do desempate, não conseguiram desempatar. Desempatar, ganharam as duas. Aí o que acontece? Acabou que a coroa de Rainha de Anchieta ficou, né? O que aconteceu? O prêmio, dividiram o prêmio. Qual era o prêmio? Qual que era o prêmio? Apenas o título, nada mais. Só o título. Seria um real, gente. Aí, só que aí na hora, então vamos dividir. Deram a coroa para Ana Paula e Ana Paula. colocaram em mim a capa vermelha pra gente ficar passando na passarela, eu e ela juntas, Eu assim. gostaria mais da capa Pra também. lá e pra cá. Quando foi no Adoro outro capa. dia, 6 horas da manhã, esse garoto Era me feio. Era acorda. feia. E lá em casa tinha um queria corredor, coroa. um caminho de pedras, né? Que no fundo era a minha casa, na frente era aquele quintal, enfim. Aí eu, né, me achando a rainha de Anchieta, me coloco aquela capa e saio desfilando no meio daquele corredor. Cara, esse garoto debochava, esse garoto ria tanto. Ele e o outro amigo, o Marcelo, né? Até que enfim você ganhou. Cara, o que você ganhou? Tá aqui o que eu ganhei. A capa. Até hoje isso é motivo, Isso é tá? copa. Gosto disso. Motivo de deboche desse garoto. E o pior, que ele conta isso para todo mundo, onde eu estiver. Eu posso conhecer as pessoas ou não. Se estiver num grupo, começarem a contar essa história, quando ele começa a contar do passado dele, eu já entro em pânico. Porque ele já vem com essa história. Então, antes que ele fale qualquer coisa, eu já estou contando. Mas brincadeiras à parte, a gente tem muita história, é uma vida. Eu amo o Caê, assim, de coração. É uma ligação muito forte. A gente é família, né? A gente tem essa ligação de família, de irmão, até em todos os sentidos, até nas brigas. Mas também quero dizer que eu te amo. Inclusive, estamos brigados. Que sempre você vai poder contar comigo. Polêmica. Sempre, Gosto assim. vou estar do seu lado, tá? E é isso. Depois a gente conversa, querida. Beijo, Depois- gente. Gosto assim. Silvana Carla.
uma amiga que virou irmã, anos de amizade. E eu fiz curso de modelo e manequim e produzi os concursos, né, no bairro. No meu bairro, como era a Anchieta, eu fazia o concurso Rainha de Anchieta, eu dei aulas de modelo e manequim Uhum. e adorava fazer essas produções. E tudo a gente enfiava a Silvana. A Silvana era a nossa cobaia. Sabe? Tudo que era concurso, escreve a Silvana. Escreve a Silvana, não ganhava nada. Ela só ficava em simpatia. Minha simpatia era a Silvana. Minha simpatia era a Silvana. Eu falei, cara, essa garota tem que ganhar um concurso, pelo amor de Deus. Aí teve um concurso no bairro Rainha de Anchieta. Eu não fazia esse concurso ainda, era de um outro produtor. E vamos escrever a Silvana. Tadinha, desse dia ela estava muito bem. Ela tinha que estar ali numa posição. E começaram a chamar as candidatas. Quarto lugar, terceiro lugar, segundo lugar. E não chamavam a Silvana. Eu falei, virei pro Marcelo e falei, meu amigo, ai, cara, não vão botar garoto em lugar nenhum. Minha simpatia, chamaram o outro. Eu falei, cara, nem a simpatia a garota ganhou. E a Silvana vai ficar arrasada. Vai ficar arrasada. Aí daqui a pouco, empate, teve um empate, vamos pro desempate. Aí vai, calcula, não sei o quê. Não teve como desempatar. E aí, de fato, houveram 2 campeões, mas concursos de bairro, não tinha prêmio, dinheiro, nada disso. Mas Na tem hora de dar o capa, prêmio, gente. coitada, a garota nunca teve sorte na vida. Quando ganha o concurso, em vez de darem a coroa e o certo pra garota, meteram uma capa de cetim, vagabundo, com uns pedacinhos de Eu marabu gosto de branco. quem entende de tecido, né? Citinho, gosto de quem entende de Cara, mas tecido. foi muito engraçado, porque assim, tadinha, ela recebeu o título, mas o que simboliza o campeonato deram pra outra, que foi a faixa, a A coroa. coroa. E enfiaram um manto nela de cetim com um certo que tinha quebrado a ponta, Ah, coitada. tadinha. E ela desfilou, mas enfim, a gente tem muita história. Mas Silvana Carla, Silvana, esses nomes estão ótimos. Todo mundo tem uma Bom dia, carla. Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é Danilo, um amigão, quase que irmão. Nós somos irmãos Quase não, de sangue, um mas irmão, somos é. mais do que irmãos, eu e o Caê. Estou Meu passando médico. aqui direto do plantão, dei essa pausazinha no plantão para poder mandar esse abraço para ele, dizer o quanto ele é especial e ele sabe disso. E assim, eu não vou contar nenhuma história porque eu não posso me alongar, porque eu tô aqui no plantão. Tô no plantão. Mas, assim, Mas são gente, tantas histórias, E mas eu tantas paciente histórias morrendo, ele mais de gravando. 10 anos de amizade que se eu for parar para contar alguma, eu vou acabar me estendendo e eu estou no trabalho agora e não posso. o Mas paciente já quero apelei. que o Caê saiba que ele é um irmãozão para mim, que eu amo muito, eu falo isso para ele sempre. Sem palavras para dizer todos os perrengues que a gente já passou, todos os momentos bons, muitas viagens, muitas alegrias, muitas tristezas, mas a gente vai estar sempre junto e que essa amizade, que essa irmandade, ela perpetue por muitos e muitos anos, tá? Me considero da família e ele, para mim, vai ser sempre essa pessoa especial, essa pessoa batalhadora, que tem um coração maravilhoso, é uma pessoa que a gente não tem nada para poder falar dele negativo, muito pelo contrário, só coisas boas, só adjetivos bons. Então, um abração aí para vocês, um abraço para todos os ouvintes e um abraço para todo mundo. Danilo Duarte. Danilo é um amigo. Ele teve um envolvimento com uma pessoa muito próxima e aí virou um amigo meu. Né? Nomes. Eu não posso citar nomes, Quero né? nomes. Pelo amor de Deus. Não me comprometam. Envolvimento com uma pessoa muito próxima. E Eu achei que era homofóbico. ficamos amigos durante, assim, demorou porque era uma pessoa difícil, mas aí veio a amizade, hoje é um irmão que eu carrego na vida. E Danilo abriu mão dos sonhos dele para estudar medicina Que legal. em Buenos Aires, era o sonho dele. E aí ele largou família, abandonou algumas coisas que ele já tinha conquistado aqui, porque o sonho dele era ser médico. E foi morar estudou durante 6 anos, né, em Buenos Aires, e ficava nessa coisa de Buenos Aires, Rio de Janeiro, porque ele manteve um emprego aqui, num hospital aqui, para poder não ficar sem dinheiro, né? Ele precisava desse dinheiro aqui para poder pagar a faculdade lá. Ah, porque ele também já trabalhava no hospital. Já trabalhava no hospital, Como? como enfermeiro. Ah, enfermeiro. Perdão, Ele tinha perdi. 3 empregos aqui e uma vida estabilizada. E aí ele largou tudo, manteve somente um emprego para poder manter Legal. os estudos lá. E foi um perrengue durante 6 anos, morou um tempo comigo, e foram muitas histórias, Meu sabe? Deus. Teve perdas, assim, muito fortes dentro da família dele, mas um guerreiro. Então Legal. hoje eu tenho um orgulho danado de ver ele exercendo a profissão dele, jovem, um homem lindo, jovem, e que é um exemplo para todos aqueles que estão perto dele. Obrigado, Beijo, Danilo. Danilo. Obrigado, Silvana. Danilo, Silvana. E pra gente terminar, né, nosso papo, porque você é uma pessoa de histórias. A gente viu que o Pode Tudo é um... Tem E você muitas. gosta de Gente, em breve histórias. você vai ser enredo. Já pensou isso? Pensou, menino? Não é? Então eu queria Espero saber... que vivo, Eu né, queria Thaís? saber o enredo da escola de samba que você hoje defende, a agremiação, a União da Ilha. Qual vai ser o enredo do ano que vem? Já posso contar? Já está contado? Já está... Já posso falar, né? Porque, né?
Já pode falar. Né? Pode falar. Já pode tudo. Cara, então, a Ilha é uma escola que ela é muito gostosa de trabalhar, né? Foi o que o Rafael falou. A Ilha é a segunda escola do coração de muitas pessoas. Todo mundo fala, eu sou Mangueira, mas eu carrego a Ilha. Eu sou Beija-Flor, mas eu tenho a Ilha. A Ilha é muito querida, adoro a Ilha é muito querida, é uma escola diferenciada. O povo da Ilha do Governador é um povo diferenciado. E essa coisa de ouvir muito, né, a comunidade, eles vêm me pedindo um enredo infantil. A Ilha se identifica muito com o tema de criança, né, com temas infantis, temas coloridos. E eu tô na escola, eu vou pro meu 4º carnaval na escola. 2 assinando de fato como carnavalesco. E eu queria juntar as duas coisas que a comunidade vem me pedindo, que era um tema infantil e um tema afro. A escola se dividia. Eu quero um tema afro, eu quero um tema infantil e tal. E aí a gente vai para um caminho, né, do encontro de 2 crianças, que é Doum e Ventania. São 2 crianças que se encontram e eles ensinam e transformam a humanidade através do seu olhar. São 2 crianças pretas que ensinam a cura, né, através do olhar delas para o racismo no mundo. Então é Doum e Ventania, uma aldeia para ensinar uma criança, crianças para transformar o mundo. E a gente fala sobre a transformação da humanidade através dos olhos das crianças. Já tô torcendo, sou bem assim. Vai ser... já tô... Eu quero você lá na escola, desculpa. A gente vai falar de preconceito, de racismo, Isso, vamos de ter André educação, Gabé, vamos ter André Gabé. Esses assuntos precisam ser levados para as escolas desde a fase inicial do estudo das crianças. Então, assim, eu estou contando com um exército de pessoas que já trabalham com isso, que são pessoas que já estão na luta há muito tempo. A gente está batalhando parceria com alguns artistas também que têm livros, né, que serviram de inspiração para a gente, como é o caso do próprio Lázaro Ramos, que tem um livro lindo, o Emicida, com Amoras. Eu tenho um livro infantil que fala sobre isso, vou mandar para você. Manda para mim, que já entra na homenagem. Ele vai ser lançado em edição física, que é uma criança que visita, pretinha, que visita a África ancestral para resgatar a ancestralidade. Mas é muito lindo. E a gente usa o Doum, né, porque é um IBG, um ser, né, espiritualizado, um ser encantado, e ele se materializa aqui na Terra e encontra a Ventania, que é o nome também de uma outra menina, né? E eles se encontram e juntos eles unem forças para transformar essa humanidade ainda doente, né? Ainda com essa visão distorcida de diferenciar cores e pessoas. Então, na sua inocência, no seu olhar de crianças, eles vão educando. Essa é a intenção do enredo. E para finalizar nosso Pode Tudo de hoje, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Por ter vindo trazer a magia do carnaval, que a gente tanto ama, que não tem época para falar de carnaval, porque somos carnaval, estamos no carnaval como um carioca, como um brasileiro, amamos carnaval, eu e o André, né? E aí histórias do circo também. História de circo. Eu amo. E aí queria, supetão assim, Gente. pedir o André para cantar um samba enredo é ruim, da União da Ilha pra pelo gente. amor de Deus, eu tô com o samba da Ilha que eu vou Canta. cantar aqui agora, gente. Não vou lembrar. A cigana. O rei mandou cair Aí dentro dentro da folia. O que? Lá vou eu, e lá vou eu. O sol que brilha. Nessa noite vem da ilha. Filho. Obrigado, Caê. Obrigado, Caê, por pagar esse mil. Beijo. Obrigado, querido. Obrigado, amor. Pode tudo, pode podcast. 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 Pode tudo, 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 podcast. Pode tudo. Pode tudo, podcast, o seu podcast oficial.